Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano da Panda Titan Informática e hoje nós vamos retornar ao nosso quadro de 10 aulas sobre os erros mais comuns em Linux e hoje é a nossa quinta aula relativa aos comandos mais perigosos que existem no Linux ou aqueles comandos que podem danificar o computador ou o pessoal aí, os hackers que irão assistir essa aula, pensarão na engenharia reversa desses comandos ou até utilizar esse comando para criar armadilhas para quem usa Linux. Dessa forma a gente vai deixar bem claro com essa aula que o Linux ele também é suscetível a determinados tipos de ataques que pode vir por download de internet ou até mesmo por comandos que o próprio usuário pode dar errado, tá? Então vamos lá. Inicialmente a gente vai falar daquele comando que a gente já falou na aula anterior sobre o auto-remove de pacotes órfãos, né? Os pacotes órfãos a gente sabe que são aqueles que ficam no sistema e o sistema informa que não tem nenhum aplicativo mais que precisa utilizar ele, mas nem sempre o sistema é muito assertível nisso. Então, às vezes ele até sugere você dar esse comando aqui, ó, o sudo apt-get auto-remove. Mas só que vamos lembrar que fazendo esse comando, você pode ter as seguintes causas no teu sistema, removendo os pacotes falsamente órfãos, né? E quais são esses danos que podem ser irreversíveis no teu sistema? Você pode perder a funcionalidade de alguns aplicativos que estejam rodando no teu sistema normal e depois de dar esse comando não rodam mais, ou você pode perder as bibliotecas que para realizar determinadas tarefas do sistema, ou às vezes um comando que você dá e o comando diz que não pode mais responder porque falta aquela determinada biblioteca. Outra coisa que pode acontecer é uma falha de inicialização de um serviço do sistema, porque aquele serviço não vai achar mais uma livraria ou um pacote específico que foi removido pelo auto-remove. E às vezes você pode ver esse erro até na inicialização dos serviços do seu Linux ou do seu servidor, né? Bom, outra coisa que pode ocorrer é a falha de carregamento de bibliotecas do ambiente gráfico. Então você pode ter um ambiente gráfico prejudicado ou simplesmente o teu ambiente não carrega mais depois que você loga no teu Linux. Quer dizer, você carrega o Linux e por falta dessas bibliotecas o sistema gráfico não entra mais e você é forçado a usar o console shell no modo textual puro, né? É aquele modo que você não tem ambiente gráfico, você só usa comandos. Então isso pode ocorrer depois de um auto-remove também, tá pessoal? Bom, qual é a questão do auto-remove? O auto-remove está sendo reexplicado nessa aula de hoje, porque em algumas distribuições que são derivadas do Red Hat, esse tipo de problema não existe. Porque o Red Hat ele é altamente reciclável e altamente escalonável na questão de atualização de pacotes. Por quê? Porque ele nunca deixa pacote órfãos. O que é legal dessa outra plataforma Linux, que é o caso dos sistemas Fedora, Red Hat, Magé e OpenSUSE, é que eles não têm esses problemas aí, tá? A não ser que o próprio usuário instale alguma coisa e ele mesmo remova a biblioteca do sistema. Aí sim pode dar problema. Mas o sistema fazer isso de forma automática, isso nunca acontece nesse outro tipo de plataforma Linux, tá? Bom, vamos para o próximo comando que é perigoso também, tá? O próximo comando perigoso é o comando de remoção de arquivos, tá, pessoal? Por quê? Porque esse comando, se ele for usado indevidamente, indicado com parâmetros errados, tá? Ou até mesmo ser indicado com o caminho errado, ele pode acabar apagando coisas que são importantes do teu sistema. Como está citado aí no texto, 90% do seu sistema, se você usar ele de maneira errada, pode danificar o teu sistema, né? Bom, então aqui nós vamos ter um exemplo de parâmetros que são perigosos no comando RM, como o parâmetro "-r", né? É um comando que quer dizer que todas as subpastas da onde você está deletando também serão deletadas. Então eu já vi gente que perdeu subpastas porque usou o parâmetro R indicado para o caminho errado. Então isso pode acontecer, tá, pessoal? Outro também parâmetro que é muito perigoso, o recursivo F, tá? Porque o F ele vai remover sem te pedir confirmação nenhuma. Então vai ter uma dica aí no final que vai proteger você do comando do parâmetro F. Por quê? Porque o F ele sai deletando na marra. Então, se você usar essa dica que eu vou dar no final, mesmo que você acidentalmente repita um parâmetro F ou use o parâmetro F, automaticamente o sistema vai lhe proteger de apagar indevidamente alguma coisa sem confirmar, tá? Bom, aí nós temos também um exemplo aqui, ó, muito bem explicado, que é um dos exemplos mais conhecidos de comando perigoso no Linux, que é a questão do RM raiz, né? Como está mostrado ali, ó.
O RM raiz com RF, além de apagar todos os subdiretórios ligados à raiz, vai apagar também sem pedir confirmação nenhuma. Por isso que eu recomendo vocês ficarem atentos à recomendação que vai ser dada aí no final, e com essa recomendação você vai evitar de acontecer isso no teu sistema, tá? Bom, outro exemplo aqui é quando o pessoal aí que usa máscaras e coringas, em vez de escrever asterisco, ponto asterisco, para apagar somente os arquivos, às vezes coloca só asterisco. Vale lembrar que o comando RM, ele processa somente o asterisco como se fosse todos os diretórios e todos os arquivos. Ele não faz diferença, tá? Então, se você quer especificar somente arquivos, é bom você colocar o asterisco, ponto asterisco. Mas se você colocar só asterisco, ele vai considerar arquivo e diretório sendo tudo a mesma coisa. Então você pode acabar perdendo uma pasta ou diretório que você não queria, né? Bom, então continuando, a gente vê aqui que nós temos um outro exemplo, ó, do traço RF, que sempre vai forçar a remoção de diretórios e subdiretórios, mesmo que você não especifique nada no final do comando. Quer dizer, se você não colocar a especificação do arquivo, não colocar a especificação da pasta e nem colocar a especificação de nada, ele vai entender que são diretórios e subdiretórios e todos os arquivos que tiverem daquele caminho em diante. Por isso que é perigoso. Então vamos ver aqui, ó, a nossa recomendação. E isso aí que eu quero que vocês prestem atenção, porque isso é uma maneira de se proteger desse comando caso você dê errado ou caso ele venha de algum script ou de alguma coisa da internet, tá? Então, como está escrito aí, ó, uma boa ideia é proteger seu sistema contra o comando RM errado, no caso do usuário usar de forma errada, seria colocar um aliás no arquivo bashrc. Todo mundo que trabalha aí já há bastante tempo com Linux sabe que o bashrc é um comando que contém todos os aliases e configurações de parâmetros automatizados para cada comando. Quer dizer, você pode configurar um aliás de um parâmetro para que aquele parâmetro sempre seja utilizado, mesmo que você não especifique aquele parâmetro, né? Então você pode fazer o seguinte, você pode colocar aqui, ó, no sistema, como eu vou mostrar, lá no arquivo bashrc, você pode colocar um aliás para o RM-i ou RM interactive. Por quê? Porque se você colocar um aliás para esses dois parâmetros, automaticamente o seu RM sempre vai perguntar qualquer deleção que ele fizer nos arquivos do sistema. Com essa deleção, ele vai fazer a pergunta e você vai saber o que você está apagando. Ele sempre vai fazer isso, mesmo que você coloque o parâmetro aqui em cima. Ó. Mesmo que você coloque o /F, tá? Mesmo que você coloque esse parâmetro aqui, ó, ele sempre vai fazer a pergunta. Por quê? Porque vai estar no aliás lá do bashrc, o parâmetro -i, traço interactive, tá? Então isso é uma das melhores maneiras de você se proteger contra o comando RM errado, tá ok? Então vamos apagar aqui as marcações e vamos embora para o nosso próximo slide aqui. Bom, o próximo comando que também é muito perigoso é você, sem querer, especificar em algum comando o dev-sda, certo? Você especificar como está mostrado ali, ó, o dev-sda, sem ao menos você saber o que é que você está fazendo com aquele comando, né? Se você especifica isso aqui num comando e você não sabe o que está fazendo, pode ser que aquele comando vá influenciar em todos os blocos iniciais do teu HD e pode até apagar os dados do teu HD. Como por exemplo aqui, ó, se eu fizer um comando direcionando ele sem querer para o SDA, sem especificar a partição ou o local, você pode estar detonando todo o conteúdo do seu HD, tá? Então vamos ver uns exemplos aqui, ó. Como nesse primeiro exemplo, eu vou estar aqui, ó, eu vou estar aqui movendo, certo? Um determinado usuário e usando os dados daquele usuário para sobrescrever os primeiros blocos do meu HD. Lógico que esses primeiros blocos têm a ver com o grub, o setor de inicialização, os scripts de inicialização, a pasta bin e tudo mais. Então, se eu fizer isso, eu vou apagar esses dados e o meu HD vai ficar corrompido e ilegível, certo? Então, você vê aí como você colocar esse dev-sda no final pode ser perigoso. Tem hackers que até usam esse parâmetro para criar um sistema de bomba para quando o usuário executar o script, ele automaticamente apagar ou corromper a partição do HD do usuário Linux, né? Então isso pode ser usado a nível de engenharia reversa. Temos aqui um outro exemplo, ó. Agora o que é legal desse exemplo aqui, como eu vou mostrar aqui para vocês,
O mais legal dele é que nesse caso aqui você está escrevendo um texto eco, certo? Em cima dos blocos do disco que você está utilizando, né? Nesse caso aí, aquele código que está sendo mostrado ali no início, esse código aí, ele é um dos códigos mais perigosos que existe em Linux. Por quê? Porque esse código ele reescreve criptografando toda a memória para os blocos do disco que estão em dev SDA. Então, se você fizer esse tipo de código para esse dev SDA, nem a Polícia Federal vai conseguir recuperar dados desse disco, tá? Por quê? Porque os blocos da partição do disco, que é onde estão dimensionados a sequência de clusters de blocos, eles vão ficar praticamente sobrescritos com criptografia aleatória, por causa daquele primeiro código que está marcado aí na tela de vocês. Então, nem a Polícia Federal vai conseguir recuperar mais os dados desse HD, tá? Então, por isso que muitos hackers podem usar, como eu falei anteriormente, eles podem usar esse maior que dev SDA a benefício de danificar algum HD para que a polícia não consiga descobrir os dados. Então, é um recurso interessante isso daí, apesar de ser perigoso, tá? Bom, outro exemplo aqui que está sendo dado é o ls-rla raiz direcionado para o dev SDA. Nesse exemplo aqui, ele vai sobrescrever todo o disco rígido com listas de texto de todos os arquivos que existem na memória. Quer dizer, ele está sobrescrevendo a ele mesmo, mas não de uma forma binária lógica como ele é escrito. Ele vai ser escrito de uma forma textual, de uma forma que ele não consegue mais processar e ler na próxima vez que o computador for ligado. Então você vê aí como especificar esse caminho para o SDA, ele pode ser muitas vezes perigoso. É perigoso, tá, pessoal? Bom, então continuando, a gente vai ter o próximo comando, que é quando você move arquivos para um determinado local e você acaba mandando para o espaço aqueles arquivos que você moveu. Às vezes eles não são movidos para lugar nenhum da memória do seu HD, eles simplesmente somem, né? Vão para o brejo. Quando? Isso acontece quando você usa o comando mv, certo? Direcionando no final esse parâmetro aqui, ó. Se você direcionar no final esse parâmetro dev null, automaticamente todos os dados vão ser movidos para um lugar que não existe. Então automaticamente some do sistema, é apagado do HD e some, não vai para lugar nenhum. Na realidade você nem moveu para lugar nenhum, né? Eles simplesmente somem. Então, para você ver como é perigoso esse comando mv dessa forma, né? Tem hacker aí que vai querer utilizar ele como engenharia reversa para apagar dados do usuário sem deixar rastros. Então é uma outra maneira que você pode usar o comando mv para apagar dados sem deixar rastros, tá? Bom, aqui nós temos um exemplo muito prático, ó, que mostra o MV, que vai pegar todos os perfis de usuário da pasta home e vai mandar para o espaço. Resumindo, vai apagar todos os perfis de todos os usuários e todos os arquivos de todos os usuários. Olha aí o perigo, gente, disso daí, né? É tão perigoso quanto o RM/F, né? O RM-F. Bom, aqui nós temos um outro exemplo que vai pegar toda a raiz do computador e mandar também para o espaço. Também não vai sobrar nada, né? 90% da memória do HD vai para o brejo. Então, é um exemplo prático de que esse MV ele também pode ser perigoso na mão de um hacker, tá? Então, vamos para o próximo comando aqui. Vamos para o próximo comando. Bom, para quem já baixa as coisas da internet, conhece muito bem o comando wget, né, que ele ajuda a fazer o download até de um servidor inteiro, se você quiser. Bom, mas o problema é que tem hackers aí, e tem gente que usa o wget, principalmente quem está desenvolvendo script e automações, usa o wget para baixar um determinado arquivo e automaticamente executar aquele arquivo, né, como a gente pode ver na sintaxe aqui embaixo, ó. Você pode usar wget, você pode dar o caminho de um link da internet para um arquivo malicioso que você vai baixar, e você coloca o traço o traço e o slash script no final. Isso vai fazer com que aquele arquivo que você baixou automaticamente seja executado. Bom, lógico que nós que trabalhamos com segurança em Linux, a gente não gosta de fazer esse tipo de coisa, né? De baixar e executar ao mesmo tempo, mas você pode sem querer clicar no link, né, ou baixar um script e executar um script que tem esse código no script. Então, a melhor solução que você faria seria essa que está aqui embaixo. Deve-se sempre, antes de colar os comandos copiados da internet em um editor de texto,
para validar a periculosidade dos comandos internos que geralmente ficam ocultos. Porque se eu tenho um wget desse dentro de um script, pode acontecer de ele sem querer executar alguma coisa externa maliciosa no meu Linux. Então o ideal é eu pegar aquele comando que está na internet, copiar aquele comando e colar num arquivo num editor de texto. Porque no editor de texto pode ser que apareça mais coisa. E essa coisa que vai aparecer, você vai conseguir analisar e ver se tem alguma coisa maliciosa ali ou não, né? É como eu vou mostrar no próximo comando aqui, ó, pessoal. O próximo comando, ó, pode ter links de texto da internet que tenha conteúdo de comandos maliciosos, como eu vou mostrar aqui agora, ó. Eu vou dar um exemplo aqui de um link que na internet ele aparece dessa forma, ó. Ele vai executar um ASP em forma de script e vai tentar rodar em forma bash, né? Praticamente na internet ele apareceria assim, esse link. Mas se a gente pegasse esse link, marcasse ele e fosse colar ele em um editor de texto, ele apareceria dessa forma aqui, ó. Então isso significa que existe um código por trás desse texto, que na hora que o usuário clicar e for colar num terminal, em vez de aparecer aquele texto, vai aparecer esse aqui. E o que esse código embaixo aí mostra é que ele vai apagar os setores do teu HD a partir da pasta TMP em diante. Então, isso é um comando perigosíssimo, porque você vai corromper o teu HD ou até mesmo danificar o HD com esse script que está aqui embaixo, que estava oculto naquele texto do script de cima, né? Então, por isso que é importante você, antes de cometer a besteira, de pegar algo da internet, marcar, copiar e colar no terminal, eu aconselho antes você colar num bloco de texto ou no editor de texto e verificar se realmente não aparece outro código por trás daquele texto que você copiou e colou, tá? Então fica aí essas dicas dos comandos mais perigosos e ficamos por aqui até a nossa próxima aula, que nós vamos falar de aplicativos perigosos que podem danificar o teu sistema, tá? Então um abraço aí, pessoal, força no Linux e até a próxima.